Olá, pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre incorporação de tratados internacionais de direitos humanos? Eu recebi uma dúvida essa semana que eu achei muito interessante. Então, um aluno me perguntou, professor, é obrigatório que atualmente um tratado internacional de direitos humanos seja incorporado na forma prevista no artigo 5º, parágrafo 3º, ou seja, é obrigatório que esse tratado tenha status de emenda constitucional? Antes de responder a pergunta, vamos só fazer uma revisão sobre esse tema. Nós sabemos que atualmente um tratado internacional que não seja sobre direitos humanos, ele continua sendo incorporado como lei ordinária federal. E antes, essa regra era válida para qualquer tratado, inclusive os de direitos humanos. O que mudou no nosso ordenamento? Com a inclusão do parágrafo 3º do artigo 5º, através da emenda 45 de 2004, surgiu essa possibilidade de tratados internacionais sobre direitos humanos, apenas sobre direitos humanos, serem aprovados com status de emenda constitucional, desde que sejam aprovados em 2 turnos, nas 2 casas do Congresso Nacional, com um quórum mínimo de 3/5 dos membros. A partir dessa alteração constitucional, surgiu um problema. Por quê? Não fazia muito sentido que alguns tratados de direitos humanos continuassem apenas com status de lei ordinária, lá embaixo na nossa pirâmide normativa, e outros lá no topo com status de emenda constitucional. Então, o Supremo, em 2008, ele vai rever o seu posicionamento sobre o tema e cria uma tese, que é a tese da supralegalidade dos tratados. Então, os tratados anteriores à emenda, ou mesmo os posteriores, que não obtiverem esse quórum para ter o status de emenda, eles não são mais apenas equivalentes às leis ordinárias. Eles passam a ser considerados normas supralegais. Eles estão acima das leis ordinárias, mas abaixo do texto constitucional, né? Então, eles estão ali na metade do caminho. Acontece que nós temos que ter como certo, para vocês não errarem mais isso em prova, não existe mais tratados de direitos humanos que tenham status de lei ordinária. Ou ele tem o quórum de emenda constitucional, o status de emenda constitucional, ou ele é uma norma supralegal, certo? Então, hoje só existem esses 2 caminhos. Ou ele é norma supralegal, ou ele tem status de emenda constitucional. Na classificação de Flávio Piovesan, Valério Mazzuoli, ou ele é materialmente constitucional, quando não tem o status de emenda, ou ele é materialmente e formalmente constitucional. É uma classificação um pouco diferente da que o Supremo adota, e aí você vai responder de acordo com o que pede a questão. Em relação à pergunta que eu fiz no início do vídeo, é obrigatório atualmente que os tratados de direitos humanos tenham status de emenda? Não, essa é uma possibilidade. Tanto que o próprio texto nos diz que os tratados que forem aprovados através do rito das emendas podem ter status de emenda, né? Então, fica bem claro que é uma possibilidade, não uma obrigação. Inclusive, depois da emenda, já tivemos aprovação de tratado na forma de lei ordinária. Acontece que eles não são mais simples leis ordinárias, né? Eles são normas supralegais. E também já tivemos a aprovação de 2 ou 3, a depender da concepção, que tem status de emenda. Quais são? Convenção Internacional da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, conhecida como Convenção de Nova York, e também o seu protocolo facultativo, através do mesmo decreto legislativo e do mesmo decreto presidencial, que é o decreto 6949 de 2009, mais recentemente o Tratado de Marrakech. E percebam que os 2 tratam do mesmo tema, proteção de direitos das pessoas com deficiência. Esses 2 já têm status de emenda, se considerarmos que convenção e protocolo estão no mesmo ato, né, normativo, é mais comum que as bancas o considerem como um tratado único. E, novidade, temos uma Convenção Interamericana sobre o Direito dos Idosos, a primeira convenção do mundo a tratar sobre esse tema,
que já foi assinada pelo Brasil em 2015, mas ainda não foi ratificada. Muito cuidado com isso. Existe uma recomendação para que ela seja aprovada no Congresso com esse rito, para ser equivalente às emendas constitucionais, mas atenção, ela ainda não foi ratificada. Isso foi cobrado na prova para escrivão da Polícia Civil de Minas e, mais recentemente, na prova para o Ministério Público de São Paulo. Então, dica, deem uma olhada nesse texto que é muito interessante. Convenção Interamericana sobre Direito dos Idosos pode ser o nosso próximo tratado com status de emenda constitucional. Tá bom, pessoal? Então, fica aí a dica de leitura para vocês. Beijo, bons estudos, até a próxima!